TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Queridos amigos, queridos irmãos do Grupo Espírita Batuíra de Algés, é com uma imensa alegria que nos reunimos novamente para conversarmos um pouco sobre a doutrina dos espíritos. O Espiritismo, essa doutrina que nos consola, que nos alegra os corações, principalmente nesses momentos tão difíceis, tão desafiadores que agora estamos vivendo. Hoje, nós escolhemos um tema maravilhoso que é Jesus, o psicoterapeuta divino. Nós vamos conversar sobre este tema e vamos compartilhar com todos vocês de uma tela para que assim possamos acompanhar esses ensinamentos que a vida de Jesus nos trouxe e que nos faz cada vez mais buscarmos no seu consolo, no seu esclarecimento, o nosso caminhar seguro, firme em direção à casa do Pai. Que sejamos todos envolvidos nas suas vibrações de amor, hoje e sempre. Então, é com grande alegria que nós trazemos Jesus, o psicoterapeuta divino. Além de qualquer sentimento religioso ou referencial à figura histórica de Jesus, constatamos que a mensagem que ele nos legou possui inequívoca aplicabilidade ao homem de todas as épocas. Esta mensagem é atemporal. Jesus foi o mestre por excelência, não só por dominar todo o conhecimento teológico e escritural judaico da sua época, mas também por evidenciar em sua doutrina o Evangelho, a Boa Nova, conhecimentos que transcendem a filosofia, a psicologia, a medicina, a pedagogia, a sociologia, etc., todas as ciências dos nossos tempos. Ele responde às mais pungentes indagações filosóficas, ao mesmo tempo em que desvela a natureza humana e a maneira desta ser transformada para a construção de uma sociedade mais feliz, composta por indivíduos mais felizes, realizados, completando a frase que ele nos trouxe: o reino de Deus dentro de cada um de vós. É assim, então, que Jesus revela toda a sua natureza divina, que nos cabe conhecer ou reconhecer como psicoterapeuta do ser humano, num encontro profundo conosco mesmos. É a descoberta da nossa verdadeira identidade espiritual, de seres imortais que todos somos, da vida eterna em caminhada evolutiva, de simples ignorantes até espíritos puros ou perfeitos. Jesus representa o psicoterapeuta divino para os homens. A sua mensagem vem tratar da nossa teimosia em nós valorizarmos o nosso lado sombra pela adesão de falsos valores, principalmente valores ligados ao egoísmo, ao orgulho, às manifestações diretas do culto ao nosso ego. Portanto, Jesus traz o esclarecimento sobre os reais valores do espírito. Veio nos mostrar a verdadeira felicidade, mostrando a nossa filiação divina, a nossa herança celeste e a nossa destinação gloriosa como espíritos puros. Ele mesmo foi o protótipo do homem realizado, conectado com Deus em seu ser divino, como todos somos. Jesus veio nos trazer as informações da nossa real natureza, como herdeiros do Pai, como feitos, criados à sua imagem e semelhança. Então, em todo o seu evangelho, ele vai nos trazer esses ensinamentos, principalmente
em alguns dos tópicos que nós aqui elencamos para trazer esta mensagem de Jesus, o psicoterapeuta divino. Jesus vai nos trazer as informações da comunicação com todos aqueles com quem ele andava. Jesus impressionava todos, todos ficavam convencidos naquilo que ele dizia, porque dele saía uma força que curava todos os males. Só para vocês terem essa compreensão de que ele vai nos falar de coração a coração, porque ele, como modelo e guia, já havia percorrido toda essa extensão, este caminho que ora nós estamos a fazer. Então, ele nos traz exatamente a verdadeira vida, a vida espiritual, isto é, o psicoterapeuta da alma. Jesus, nessa sua terapia, vai nos trazer o consolo, o esclarecimento, para que assim nós possamos compreender aquilo que nos está preenchendo. O psicoterapeuta das nossas almas enfermas, aquele que vem nos consolar, aquele que vem nos esclarecer. Leon Denis vai nos dizer que esta mensagem de Jesus está contida toda no corpo dessa doutrina, na doutrina dos espíritos, quando ele questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os mentores espirituais explicam: Jesus. Respondem com uma única palavra: Jesus. Guia e modelo. Guia é aquele indivíduo que já percorrera a sua condição e vai levar um grupo de pessoas para percorrer um caminho que para ele já era conhecido. E modelo é aquele indivíduo no qual nós podemos inspirar-nos a vida. Então, Jesus, como guia e modelo, como o próprio Allan Kardec vai fazer esse questionamento, nos serve para nós seguirmos nesta caminhada, para nós termos este homem celeste hoje, porque espírito puro, mas como nosso guia maior, aquele que nos toma como crianças espirituais que ainda somos e nos leva pela mão de volta à casa do Pai. E serve de modelo para nós nos inspirarmos nesta sua caminhada. E ele vai trazer esta lei. E Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus trazida por Jesus, que vem nos referenciar esses ensinamentos que Deus traz aos homens. Kardec, nessa pergunta magistral, vai trazer aí a certeza de que nós todos somos detentores do conhecimento dessa lei, porque a resposta dos espíritos é taxativa, na consciência. Esta lei está na nossa consciência. Desta maneira, nós todos teremos acesso a esta lei. À medida que vamos evoluindo, vamos descortinando esta lei em nós e, para tanto, vamos adquirindo os reais valores do espírito, a tomada de consciência de espíritos imortais que todos somos. Desta maneira, nós assim vamos seguindo e caminhando nesta busca do homem de bem. Todos nós aqui nos qualificamos como este modelo do homem de bem. Jesus, obviamente, ele é o psicoterapeuta das nossas almas, não aquele psicoterapeuta como nós entendemos no sentido de tratar traumas, neuroses
e transtornos de personalidade. Jesus é o psicoterapeuta no sentido lato, naquele que nos conduz a descortinarmos dentro de nós este homem de bem, porque assim nós então daremos sequência a essa situação que ainda nos encontramos como espíritos imperfeitos, mas com todas as potencialidades dentro de nós, com todas as virtudes em essência, sim, mas com todas as condições de termos para nós esta situação de vivenciarmos o homem de bem. Portanto, para isso, é preciso que nós lembremos da lei maior. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. E assim vamos tendo a consciência de nós mesmos. A percepção profunda do ser humano. Do ponto de vista da sua humanidade, Jesus analisava o comportamento humano e percebia as dificuldades do homem em lidar com as suas emoções nos momentos de tensão. Ele sabia que quando o mar das emoções estava calmo, o homem era um bom navegante, mas quando estava agitado, ele perdia o controle de suas reações. De fato, não há gigantes no território das emoções, não na nossa condição de espíritos imperfeitos. Pessoas sensatas, lúcidas, também têm seus limites, e sob um foco de tensão, muitas vezes perdem a sensatez. O mestre da vida era um excelente psicólogo, porque ele tinha essa percepção profunda do ser humano. Ele sabia que o medo controlaria o território da leitura da memória dos seus discípulos, dissipando a lucidez e travando a capacidade de pensar. Jesus tinha esse conhecimento de cada um de nós. Por isso, ele amou e educou sem nada exigir. Ele não exigiu nada dos seus discípulos quando ele foi preso, apenas previu que quando o medo envolvesse cada um dos seus discípulos, eles esqueceriam dele e fugiriam inseguros. Nós, muitas vezes, exigimos o que as pessoas ainda não podem nos dar. Se Jesus esperasse muito dos seus discípulos, ele se frustraria, justamente diante do abandono, diante da traição de Judas, da negação do Pedro, mas, ao contrário, Jesus educava-os, não esperava resultados imediatos. Ao contrário de nós, que muitas vezes exigimos respostas daqueles que conosco caminham, exigimos muito mais do que as pessoas podem nos dar. E nós, assim, nos frustramos, nos decepcionamos. Jesus, muito mais do que exigir, ele amava cada um dos seus discípulos. Por quê? Porque ele tinha o dom de ser o educador, porque ele aceitara o título de mestre, porque o bom educador tem que ter a paciência de um agricultor. Ele semeia as sementes, porque sabe que depois de regadas, de cuidadas essas sementes, elas darão bons frutos. Às vezes, nós educamos os nossos filhos com o maior carinho e eles nos frustram com seus comportamentos. Parece que semeamos valores em terra árida, mas sutilmente, sem percebermos, essas sementes um dia eclodem, criam raízes, crescem e se tornam belas personalidades. Jesus era assim. Ele nos educava, porque ele sabia que os nossos corações traziam essa terra sedenta da sua educação. Jesus, o mestre da vida, entendia o limite das pessoas, por isso amava muito e exigia pouco, ensinava muito e cobrava pouco, esperava que o amor e a arte de pensar florescessem pouco a pouco no terreno da inteligência de cada um de nós.
Por dar muito e exigir pouco, ele protegia sua emoção, não se decepcionava com as pessoas quando elas o frustravam, o negavam, o abandonavam, simplesmente por culpa ou por sentimento de incapacidade. Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, ele protegia seus discípulos, porque ele houvera predito que eles o abandonariam no momento mais angustiante da sua vida. Disse que eles o abandonariam para, assim, protegê-los do seu sentimento de culpa, do seu sentimento de incapacidade, de autoabandono que surgiriam momentos depois que refletissem sobre as suas fragilidades. E por isso ele revela que um iria o trair, que o outro iria o negar. Ele se preocupava não apenas com o bem-estar físico dos seus discípulos, mas principalmente ele queria que eles não desistissem de si mesmo quando fracassassem. Jesus, ao ter tal comportamento, evidenciava a sua face como psicoterapeuta. Ele não era apenas um mestre, um médico, um amigo, um educador, um comunicador do mais alto nível, mas era um excelente psicoterapeuta. Ele conseguia prever as emoções mais sutis, mais angustiantes dos seus próprios discípulos, que se encenavam no palco das suas mentes, e dava-lhes esse subsídio, esse amparo muito antes do que essas situações se perpetrassem nas suas mentes. Quantos se suicidam como Judas por estarem decepcionados consigo mesmos, por terem traído seus amigos, por terem traído seus próprios valores? Quantos, diante de erros, se envergonham e retrocedem em sua caminhada terrena? Quantos não se esmagam com sentimentos de culpa e vivenciam crises depressivas diante das suas faltas? Desculpe, Jesus sabia que o homem é o pior carrasco de si mesmo. Por isso estava sempre querendo tornar leve o fardo da vida, libertar a emoção do cárcere, principalmente nesta época que estamos vivenciando, com tantas tristezas, com tantas aflições. Quantos de nós não devemos estar passando por situações aflitivas, mas aí devemos recorrer ao Mestre Jesus. Por quê? Porque ninguém que andava com o Mestre de Nazaré vivia só, não vivia em solidão. Todos aqueles que andavam com Jesus não traziam um martírio nos seus corações. Até a prostituta sentia-se aliviada ao seu lado. Algumas derramavam lágrimas sobre eles por tratá-las com tanto amor, por dar continuadamente uma oportunidade a cada uma das mulheres que no tempo de Jesus não tinham voz para nada. Será que as pessoas se sentem aliviadas ao nosso redor? Será que lhes damos condições para que as pessoas que conosco convivem rasguem a sua alma, abram os seus corações, nos contem seus problemas? Será que nós, muitas vezes, ao vermos a queda das pessoas, não criticamos ao invés de ajudá-las a se levantar? Nós precisamos seguir este exemplo, este modelo que é Jesus. E todos nós devemos buscar nele o amparo, o consolo. Hoje o que nós vemos é que a maioria das pessoas está distante do Mestre. Jesus vai nos falar principalmente ao coração. Jesus vai nos trazer a afetividade, a tolerância, a compreensão das faltas, a gentileza, a ausência de cobranças. O mais excelente mestre das emoções
sabia que os discípulos o amavam, mas que eles ainda não tinham estrutura para vencer o medo, o fracasso, as perdas, a culpa, a mágoa. Previu que eles o abandonariam para que eles conhecessem a cada um de si mesmo e compreendessem as suas limitações. Jesus propunha que os discípulos fossem fortes após as derrotas, que a autoridade, o julgamento, a rigidez, a imposição de normas, a crítica contundente aos erros eram falhas de caráter de cada um dos discípulos, mas que nós também ainda trazemos isso, que nós ainda somos intolerantes, somos incompreensivos, que nós ainda fazemos julgamento, que nós ainda usamos de autoridade. E como é horrível conviver com alguém extremamente disciplinador, que quer que todos vejam o mundo apenas com os seus olhos, mas é agradável, mas desculpem, é desagradável viver com alguém assim. É muito melhor viver com alguém maleável, capaz de enxergar com os olhos dos outros a situação dos outros. Então, Jesus propunha essas virtudes para que nós viéssemos a desenvolvê-las a cada momento, nos tornássemos pessoas melhores. A personalidade de Jesus é encantadora. Raramente alguém que esteve no topo do poder desceu para sentir essas emoções mais ocultas do ser humano. Quem quisesse ser um discípulo de Jesus jamais poderia se diplomar na vida e nem desistir de si mesmo. O mestre da vida não procurava gigantes nem heróis, mas homens que tivessem a coragem de levantar-se após cair, de retomar o caminho após fracassar. Assim era Jesus, perdoando antes do fracasso. Seu cuidadoso, o seu cuidado era afetuoso e era fascinante. Ele já perdoava os discípulos antes mesmo que eles fracassassem. Quem é que é capaz de ter ânimo para cuidar daqueles que o abandonaram? Uma ofensa, às vezes, causada pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge, por um amigo do trabalho, por um conhecido, por um colega. Quanto mal nos faz! Quantas vezes nós nos frustramos, quantas vezes nós nos irritamos, quantas vezes nós somos impacientes diante dessa agressão. E muitas vezes até respondemos: nossa, essa pessoa não tem jeito mesmo. Ora, certa vez, o mestre de Nazaré solicitou aos seus apóstolos que perdoassem não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, que perdoassem sempre, indefinidamente. Então, Jesus nos traz os seus ensinamentos, a sua mensagem, o seu evangelho de amor é, portanto, este manual do psicoterapeuta para as nossas almas. A moral do Espiritismo é toda essa mensagem evangélica, prega a caridade cristã em toda a sua sublimidade, mas faz mais, mostra a necessidade para a felicidade presente e futura, porque as consequências do bem e do mal que fizermos estão aí diante de nós, diante dos nossos olhos, e do qual todos seremos herdeiros dos nossos atos. Então, nós elencamos alguns ensinamentos de Jesus, principalmente a verdadeira vida, quando Jesus nos fala da vida espiritual. Esta vida que nos faz repensar que nós estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é a vida do espírito
E para isso nós precisamos compreender que esta é a vida do ser imortal que todos somos. E ele nos traz nesta passagem, quando diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: És o rei dos judeus? E Jesus então responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Por quê? Porque nós habitamos um planeta de provas e expiações. E Jesus, o Espírito puro, habita um reino celeste, um reino onde somente o bem é pertinente àqueles espíritos puros. Então, Jesus vai nos dizer que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, não é aqui. E quando ele vai nos explicar que há muitas moradas na casa do Pai, quando ele nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, aí também vós estejais. Jesus disse que estará conosco até o final dos tempos, isto é, até o momento em que nós formos espíritos puros, que, como ele, iremos auxiliar os nossos irmãos em caminhada. Jesus, desta maneira, vai nos trazendo informações sobre a reencarnação, sobre este perdão de Deus, que nos propõe a cada nova existência nos melhorarmos. E ele, quando está junto com Nicodemos, estabelece um diálogo explicando a reencarnação. Nicodemos, então, lhe diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus aqui vem explicar que os pais nos fornecem a condição material do nosso corpo, mas que nós viemos da criação de Deus como espíritos imortais. Então, ele assim estabelece este princípio da doutrina espírita: morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esta frase lapidar de Allan Kardec vem nos explicar como se dá, então, esta evolução nos diversos mundos, nas diversas existências de uma única vida eterna. Depois, Jesus nos traz informações a respeito da lei de causa e efeito. Quando ele vai nos falar do sermão das bem-aventuranças, quando ele vai nos dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando ele nos traz as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Bem, mas ai de vós,
ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Aqui nós vemos a lei de causa e efeito. Aqui nós vemos a imensa justiça e bondade do Criador. Aqui nós vemos que ninguém sofre nenhum sofrimento injustamente. Ora, se existe um Deus de amor, é esse mesmo Deus de justiça que não permite seja um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar. Jesus vai nos falar ao coração, para nós que choramos, para nós que estamos famintos e clementes por justiça, para nós pobres, que o reino de Deus é para esses que hoje estão se depurando através da lei de causa e efeito, mas pobre daqueles que têm no mundo material a sua consolação, porque neste mundo material não estão inscritos os valores do espírito, e aqueles que gozam somente do materialismo, aí sofrerão, como diz como dizem as palavras de Jesus. E ele continua: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por isso, nós precisamos aqui entender que a paz e a mansuetude são virtudes que nós devemos cultivar em nossos corações para habitarmos esta terra regenerada que todos queremos vivenciar. Esta terra onde, comparando-se com a terra atual, será uma terra de muita felicidade, será uma terra regenerada, onde não haverá o predomínio do mal, e onde assim nós teremos fortalecimento das nossas almas para seguirmos em frente em direção à casa do Pai. Jesus também vai nos ensinar como nós devemos perdoar. Todo o seu evangelho é um evangelho que fala do perdão. Quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, se não perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Jesus nos ensinando o perdão incondicional, para que nós perdoássemos não 7 vezes, como perguntou Pedro, mas infinitas vezes, 70 vezes, 7 vezes. E hoje nós vemos tantas dissensões, tantas brigas, tantas divergências, principalmente familiares, por falta justamente do perdão. Jesus vai nos ensinar a maior lei, esta lei que está na nossa consciência, essa lei da qual nós precisamos praticar. Quando Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Jesus aqui vai nos ensinar que o Pai é o Pai de todos nós, bons e maus, porque Jesus vai nos ensinar que Deus está nos céus e faz com que o sol se levante para os bons, para os maus,
para os justos e para os injustos. E ainda ele nos diz mais: se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Não fazem assim mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus nos chama aqui a atenção para que nós amássemos incondicionalmente todos os nossos irmãos. Quando ele nos diz amará o teu próximo como a ti mesmo, ele nos propõe que nós nos amemos pessoalmente, para amar o outro, para amar a Deus. Que nós precisamos ter esse alto amor, que nós precisamos fortalecer este amor a cada um de nós, e aí vamos dar valor à nossa vida, vamos trazer um sentido para a nossa vida, vamos amar o outro e, portanto, amaremos a Deus. Jesus nos traz esse mandamento do amar ao outro, juntamente com o sentimento da humildade. Aqui, quando ele está fazendo o lava-pés, quando ele é questionado qual que era o maior. E Jesus coloca que ele veio para servir e não para ser servido, mostrando que a humildade é um bem precioso para cada um de nós. Ele mesmo se mostrou o mais humilde entre todos os seus discípulos. Outro ensinamento que ele nos traz é honrar pai e mãe. Quando ele nos diz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quando ele nos ensina que nós devemos muito mais do que amar, que nós devemos honrar. Por que isso? Porque graças ao nosso pai e à nossa mãe, nós tivemos a nossa vida física. Porque sem a vida física, o espírito não pode evoluir, não pode passar pelas provas, pelas expiações necessárias à sua evolução espiritual. Então, amar, no caso de amar pai e mãe, é lhe dado um amor muito maior, que é o amor da honra, honrar pai e mãe. Jesus ainda nos traz o ensinamento da caridade, quando ele nos diz: porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Mostrando que fora da caridade não há salvação. Jesus nos propõe a caridade e o perdão em todos os momentos do seu evangelho de amor. E Kardec vai nos trazer que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora do templo, mas sim é fora da caridade, onde esta caridade é exatamente o sentimento oposto ao egoísmo. É aquele sentimento que vai destruindo o egoísmo em nós, porque ao pensarmos no semelhante, ao buscarmos fazer a caridade, e não só a caridade material, mas muito mais a caridade moral, nós vamos destruindo essa chaga que trazemos em nós, chamada egoísmo. Da mesma maneira que a humildade, aumentada como virtude em nós, vai destruindo a outra chaga chamada orgulho. Jesus vai nos ensinar também as coisas que são do espírito e as coisas que são da matéria, quando ele nos diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, quando ele explica para os seus apóstolos, e nós hoje trazemos
esta compreensão diante de um mundo extremamente materialista, onde as coisas do espírito às vezes são renegadas e muitas vezes são negadas, quando ele nos diz que nós devemos fazer esse entendimento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon era uma representação de um deus pagão. Então, nessa simbologia de Mamon, Jesus está representando todo o materialismo, que nós não podemos nos deixar como adoradores da matéria. Vivemos sim no mundo material, mas somos espíritos imortais. Devemos usar sim da matéria, mas não sermos escravos desta mesma matéria. Jesus vai nos ensinar que muitos de nós somos chamados, mas poucos somos os escolhidos, porque poucos de nós se escolhem para trabalhar na sua seara bendita, na sua seara divina, na sua seara celeste. E ele nos explica: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade, vós que não praticais os ensinamentos do meu evangelho, vós que não buscais na caridade, na humildade, na tolerância, na justiça, no perdão, o modelo dos seus atos. Afastai-vos de mim, porque nem todos aqueles que estão nas fileiras espíritas conseguimos já praticar os seus ensinamentos. Jesus também nos ensina o poder da fé, desta fé que nos fortalece a alma, desta fé que nos estimula a seguirmos em frente, desta fé que é a nossa confiança em Deus, esta nossa confiança nos benfeitores amigos. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse a Jesus: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Depois, os discípulos vieram então ter com Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar este demônio? Porque o próprio pai do menino dizia que o menino era lunático. Naquele tempo, esta classificação se dava àqueles indivíduos que tinham convulsões. E o tratamento era muitas vezes colocá-lo em água fria ou em água quente. Por isso que ele dizia, muitas vezes cai no fogo ou cai na água. Então, Jesus, depois de expulsar aquelas entidades que faziam o menino ter as convulsões, ele vai dar a resposta quando os apóstolos lhe perguntaram: por que nós não podemos curar este menino expulsando o demônio? E Jesus então lhe responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Vejam só, Jesus sempre aproveitava o momento para a explicação para o seu povo.
quando ele se utiliza do grão de mostarda. Naquela época, o grão de mostarda representava a menor semente que daria frutos. E ele diz que se a fé dos apóstolos fosse do tamanho de um grão de mostarda, isto é, da menor semente conhecida, nós teríamos condições de modificarmos a nossa caminhada, transportando as montanhas, isto é, as montanhas das dificuldades, as montanhas das aflições que nos cometem todos os dias. Por isso que é importante nós compreendermos o poder da fé, esta fé robusta que deve nos nutrir e que pode ser fortalecida através do conhecimento, através do estudo, através do nosso direcionamento para buscarmos este fortalecimento. Jesus também vai falar dos trabalhadores da seara do Cristo, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vejam vocês, meus queridos amigos, quantas vezes, de certo, nós já fomos chamados pelo chamamento do Senhor. Quantas vezes demos de ombros, quantas vezes negamos trabalhar na sua seara, na sua vinha. Porém, agora, em fileiras espíritas, onde este meigo rabi da Galileia toca diretamente os nossos corações, nós aí nos sentimos chamados, mesmo que sejamos chamados na última hora, mesmo que sejamos chamados para dar a nossa contribuição, que assim possamos fazer, principalmente para instaurar o reino de Deus aqui na terra, a terra regenerada que todos nós ansiamos por viver. Jesus também vai falar que as nossas obras nos indicarão, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Entre nós mesmos, nós estamos vendo, nós estamos vivenciando a separação do joio e do trigo, onde em todas as categorias profissionais, médicos, advogados, políticos, homens de todas as profissões estão sendo separados como falsos cristos e falsos profetas, aqueles que trazem uma obra não boa, que identificam uma árvore má, que não poderá dar bons frutos. Estes serão apartados dos verdadeiros cristos e dos verdadeiros profetas. Jesus também vai nos falar da imortalidade da alma, quando ele nos diz para seguir, quando o mancebo o pede para que ele pudesse seguir Jesus. E quando ele diz, segue-me, o rapaz diz, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retruca, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus aqui não estava fazendo apologia para nós desconsiderarmos os nossos entes queridos que morrem. Não. Ele estava dizendo que para aqueles que estão mortos em vida, esses que devem se preocupar com os mortos, porque nós que sabemos que temos a certeza da imortalidade da alma, precisamos anunciar, sim, o reino de Deus. O reino de Deus dentro de cada um de nós, principalmente neste período de tantos entes queridos nossos que estão
voltando para a pátria espiritual, seja por essa pandemia, ou seja por todos os tipos de enfermidades que ainda acometem o ser humano num planeta de provas e expiações como é a Terra. Nós precisamos anunciar esse reino de Deus que se encontra dentro de cada um de nós. Este reino de paz, de amor, que todos queremos ver implantado na Terra, mas que deve começar por cada um de nós. Jesus também disse: todos somos enfermos da alma, somente os sãos não precisam de médico. Quando ele vai estar com aqueles que eram indivíduos de má vida, entre aspas, como eram denunciados pelos seus eh, eh, antagonistas, como os publicanos, como perguntam aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, Jesus veio para acalmar a dor das nossas almas enfermas. Jesus veio justamente para amparar, para acalmar, consolar, esclarecer todos nós que ainda somos enfermos da alma. Ele, como médico das nossas almas enfermas, sabe como nos acalmar. Principalmente nesses tempos tão desafiadores, nós precisamos recorrer a Jesus. Nós precisamos entender quando ele fala da mediunidade, dai de graça o que de graça recebeste, quando ele nos propõe que nós venhamos a auxiliar os nossos irmãos, quando ele diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Quando ele nos propõe essas forças internas, quando ele nos propõe darmos de nós, isto é, auxiliarmos os nossos semelhantes, nesta caminhada que todos somos enfermos, nesta caminhada em direção à casa do Pai, nesta caminhada evolutiva na qual todos estamos. E esta movimentação das forças internas, ele traz muito claro quando ele diz: buscai e achareis, batei e se vos abrirá, pedi e obtereis. Quando ele nos ensina essa força interna que nós temos na solicitação ao Pai, no pedido, mostrando que nós temos que fazer esse movimento, mostrando que essa força interna todos temos, mas que depende de cada um nos movimentarmos através da vontade, através dessa força interior, quando ele nos diz: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Ora, não está tudo muito atrelado a esse pedir, a esse ir buscar, a esse bater na porta? Nós sabemos que Deus responde a cada um dos nossos pedidos, a cada uma das nossas súplicas, na condição do que for melhor para cada um de nós, porque Ele, como Pai, infinitamente bom, justo e sábio, Ele sabe nos dar o que é melhor para nós. Então, nós precisamos ter essa conexão com o alto, nós precisamos da prece,
como o próprio Jesus orava a Deus, sempre orava, quando ele dizia: Eu e o Pai somos um. Quando ele vai nos ensinar a entrarmos em secreto para o nosso quarto, quando ele nos diz: Não vos assemelheis aos hipócritas que oram em pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, mas ele diz: entre para o seu quarto quando você quiser orar, e fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. Jesus nos ensina, inclusive, a prece, para nós fazermos essa conexão, para nós estarmos ligados com o Pai em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, é imperioso nós orarmos, é imperioso nós buscarmos na prece o fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa coragem, da nossa paz interior. Mas aqui trazemos algumas perguntas. Como é possível seguir seus passos, nós ainda tão frágeis, tão pecadores, trazemos tantos equívocos? Como é possível ter a paciência e a tolerância que ele preconizava? Nós precisamos mudar o foco da nossa atenção. Se nós mudarmos a atenção do erro das pessoas para olharmos para os nossos equívocos, se nós pararmos de olhar para o comportamento inadequado das outras e mudarmos o nosso foco para nós mesmos, aí nós teremos essa condição de seguir os passos de Jesus, porque ele, como mestre dos mestres, ele vai nos ensinar que nós assim podemos agir, olhando para os nossos equívocos e aprendendo com cada um dos nossos erros, para, ao contrário, não repetir esses erros. Não deveríamos pensar que a maneira de Jesus de ser como um educador era passiva, ao contrário, a maneira de educador de Jesus era revolucionária. Todos os que observavam a sua calma, a sua inteligência, a sua segurança, a sua capacidade de nunca perder a esperança, fazia com que ele plantasse em nossos corações a semente da paz, a semente da paciência, da tolerância, da indulgência. Como o próprio Jesus disse: Deus ama o pecador, não ama o pecado. Então Deus nos ama e ele, em nos amando, ele faz com que nós venhamos a aprender que nós podemos restringir em nós os nossos erros e fazermos brilhar aquela luz dos nossos acertos, das nossas virtudes, dos nossos sentimentos mais nobres. Então, seguir Jesus é o mais fascinante projeto das nossas vidas. Nós necessitamos seguir o Mestre bem-amado para aí chegarmos a uma condição de espíritos melhores, não espíritos perfeitos nesta encarnação, nem nas milhares que virão pela frente, mas um dia, seguindo a Jesus como o nosso modelo e guia, nós estaremos com ele nos mundos ditosos. E, desta maneira, nós vamos compreender a frase que ele nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós precisamos seguir este modelo e guia da humanidade, e assim seguiremos por um caminho firme e forte para o retorno à nossa casa do Pai. Com isso, meus queridos, eu quero agradecer a vossa atenção por estar juntos novamente e por estarmos aqui
falando desse nosso mestre, desse nosso meigo rabi, de Jesus de Nazaré, que ele possa ser o nosso exemplo, o nosso guia em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos pela sua atenção, agradecemos os internautas que estiveram conosco e agradecemos a todos os queridos irmãos do Grupo Espírita Batuíra de Algés, Portugal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.